carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 1 ao 4. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por detrás do santuário, ou por detrás do segundo véu, se encontra o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos unidos e reunidos na Tua santa, gloriosa, majestosa, poderosa, porém doce presença. E o objetivo é engrandecer o Teu nome, louvar ao Senhor e Te adorar na beleza da Tua santidade. Fale conosco, porque neste momento estamos totalmente dispostos, meu Deus, totalmente entregue ao Teu Espírito para ouvir a Tua palavra. Assim venha e fale conosco, e nos alimente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Por mais que você seja aquela pessoa que não gosta do deserto, reclama do deserto, e tem o deserto como um ambiente desagradável e desfavorável, todos que fazem parte do reino de Deus hão de passar pelo deserto. Seja ele um deserto literal ou um deserto espiritual ou simbólico. E a Bíblia diz que quando Deus tirou o seu povo do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. Mas precisamente 39 anos e 8 meses. E naquele deserto, que nós não gostamos porque é um ambiente desfavorável, tudo é difícil no deserto. De dia, o calor é causticante, de noite, o frio é de matar. Não tem água, o terreno não é favorável para você plantar, se não planta, não colhe. Então nada lhe favorece, nem lhe ajuda no deserto. Aí Deus chega para Moisés e lhe faz a seguinte proposta: Moisés, tu vai me construir um tabernáculo no deserto. Tu vai me construir uma tenda no deserto. Esta é a minha ordem, a minha determinação e a minha vontade é que você construa uma tenda no deserto. Quem sabe, em diálogo de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, ele pergunta: e qual será a finalidade dessa tenda, deste santuário? Aí Deus diz, eu vou conjecturar sem agredir a Bíblia, será um ambiente aonde o meu povo há de se reunir para me adorar. Quem sabe Moisés, em um diálogo muito amigável com Deus, tirando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas e questões, ele lhe diz: Senhor, mas será se o povo terá disposição para te adorar no deserto? Será que o povo vai ter disposição para sacrificar ao Senhor no deserto, para te ofertar no deserto, para te louvar no deserto? Aí eu fico imaginando com a minha mente de alguém que prega a palavra,
Deus respondendo assim para Moisés: se eles não têm condições de me sacrificar no deserto, de me ofertar no deserto, de me louvar no deserto, nem me adorar no deserto, eles não podem ser classificados como meu povo, Moisés, porque o meu povo, Moisés, a minha igreja, aquele que eu chamo, aquele que eu levanto, aquele que eu capacito, aquele que eu encho, aquele que eu visto, aquele que eu revisto, aquele que eu tiro do mundo, aquele que eu tiro da sarjeta, aquele que eu tiro da lama, do monturo, do pecado, Moisés, ele me adora no deserto ou fora do deserto. Ele não procura opções, ambientes, situações ou lugar para me adorar. Ele está sempre à disposição como adorador. Então no deserto você vai construir o tabernáculo para que o meu povo me adore no deserto. Sendo convencido por Deus, Moisés assim vai construir o tabernáculo, que é dividido em 3 partes: o átrio, o santo e o santo dos santos. O átrio, aonde fica toda a multidão do povo, o santo, aonde fica os sacerdotes, e o santo dos santos, aonde entra o sumo sacerdote uma vez a cada ano, uma vez por ano, ele entra no santíssimo lugar. Louvado seja Deus. Que é o lugar de maior intimidade. E algumas situações na Bíblia vai revelar que existe um templo de uma forma simbólica. Veja, alguém disse que quando Deus foi falar com o povo, e Deus se revelou no monte Sinai ou Horebe, é o mesmo monte, aleluia, e o povo se assusta, então o povo fica no pé do monte. Aí Moisés pega Josué, Arão e talvez Ur e vai subir para o monte. Quando chega na metade do monte, vai ficar Josué, Arão e Ur, e Moisés vai subir para o topo do monte. Veja, são 3 partes: o sopé do monte, o meio do monte e o cume do monte. Quando Jesus está no Getsemane, prestes a ser preso, para ser levado, julgado e condenado, ele vai orar, e na oração ele deixa 8 dos seus discípulos aqui, pega Pedro, Tiago e João, vai até ali. Quando ele chega ali, ele deixa aqui Pedro, Tiago e João e vai até acolá. Veja a divisão do templo: a maior quantidade dos discípulos, assim como no monte com Moisés, ficaram lá no pé do monte, ficaram aqui. Até aqui ele trouxe Pedro, Tiago e João, mas lá no Santo dos Santos só ele vai entrar. Louvado seja Deus. E isso traz uma revelação para a minha vida e para a sua vida. Tem crente, irmão, que ele se satisfaz, que ele está satisfeito e realizado em ficar no pé do monte. Tem uns que está satisfeito em chegar no meio do monte, mas tem outro que quer chegar no cume do monte. Tem crente que ele está satisfeito com o átrio, tem outro que está satisfeito com o santo, mas tem outro que diz: eu só vou, aleluia, me conformar, eu só vou me aquietar quando entrar no santo dos santos. É por isso que eu gosto de Moisés. Moisés é aquele camarada que quando Deus vai chamar ele no deserto, primeiro ele vê a sarça em chama, você conhece a história. Depois ele escuta a voz que sai do meio do fogo. Depois a sua mão fica leprosa, depois fica pura. O seu cajado vira uma serpente, depois volta a ser cajado. Flávio José diz que ele pegou uma bacia com água, Deus transformou em sangue, depois voltou a ser água. Ele vai para o Egito, lá no Egito ele faz as 10 pragas, os 10 sinais. Ele passa pelo mar vermelho a pé enxuto. Ele vê Deus fechar o mar e matar Faraó e todo o seu exército. 3 dias depois ele encontra água amarga. Ele toca na água, a água fica doce. Quando eles estão caminhando, durante o dia tem uma coluna de nuvem para protegê-lo do sol, e durante a noite tem uma coluna de fogo para protegê-lo dos bichos e aquecê-lo. Ele vê sair água da rocha, ele vê descer maná do céu, ele vê tudo isso. Ele vê as codornizes que vem alimentar o povo que quer comer carne, mas mesmo assim ele chega para Deus um dia de Deus,
Deus, eu quero te fazer um pedido. O que é que tu quer, Moisés? Eu quero ver a tua glória. Mas Moisés, tu já viste tanta coisa, mas eu sei que o Senhor tem mais para mostrar, eu sei que o Senhor tem mais para fazer, e eu não estou me conformado não, eu não aceito não, eu quero ver mais, eu quero receber mais, eu quero pregar mais, eu quero cantar mais, eu quero ser mais cheio, eu quero ter mais unção, eu quero ter mais presença, eu quero ter mais graça, eu quero ter mais, eu quero mais, porque eu sei que o Senhor tem mais. Mas muitos de nós estamos conformados em ficar no pé do monte, ou quem sabe na metade do monte. Mas Moisés, ele quer ir para o cume do monte. E ele prepara o santuário, que tem as 3 divisórias. Tem vários utensílios no templo, mas 6 são os principais. São vários, mas 6, que tem pegador de brasa, muita coisa, cutelo, enfim. Tem 6 que são principais. O altar do sacrifício, a pia de bronze, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso e a arca da aliança. São 6. São 6 utensílios sagrados. Altar do sacrifício, pia de bronze, mesa dos pães da proposição, a menorá ou candelabro, o altar do incenso e a arca. Isso, queridos irmãos, tem um sentido para as nossas vidas. Apesar do altar do sacrifício, onde sacrificava o novilho, o cordeiro, a ovelha, ser o primeiro, na verdade, o primeiro a ser utilizado era a pia de bronze. A pia de bronze era onde o sacerdote se lavava para poder ofertar o sacrifício. E isso fala em uma linguagem simbólica do batismo, que vai trazer sobre as nossas vidas aquilo que Jesus falou para Pedro, que tem que ser lavado pela palavra, tem que ser purificado pela palavra, tem que estar limpo pela palavra. Então, primeiro o sacerdote se lavava para poder ofertar o sacrifício, porque eu estou querendo ofertar ao Senhor, mas estou sujo, estou imundo. Aí Deus não responde o meu sacrifício, Deus não responde a minha oração, Deus não abençoa, mesmo eu sendo dizimista. Deus não abre a porta, por quê? Porque você está sacrificando, mas está imundo, está impuro. Primeiro você passa pela pia de bronze. Aleluia. Pastor, mas não tem mais a pia de bronze, não tem mais o mar de bronze. O que é que eu faço? Mergulha no sangue de Jesus, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mergulha no sangue, aí ele é purificado e vai agora para o sacrifício. Para que Deus possa receber o sacrifício, ele precisa ser lavado. E vai agora para o sacrifício, o altar do sacrifício. Claro que tudo isso vai representar a pessoa de Jesus. Depois do altar do sacrifício, vai agora, aleluia, para a mesa dos pães. Por quê? Porque teve sacrifício, teve batismo, agora você vai cear. Agora você vai participar do pão. Glória a Deus. Mas ao lado da mesa dos pães está o candelabro, ou a menorá, que é tipo de um candeeiro com 7 braços, aonde o sacerdote, o levita, todo dia tinha que trocar o azeite e tacar fogo, porque aquele menorá não podia se apagar. A luz dele tinha que estar acesa constantemente. Ele tinha que brilhar constantemente. Irmãos, está na Bíblia. Que resplandeça a vossa luz. Vós sois a luz. E você não pode permitir que essa luz se apague. Depois do candelabro, aí estava o altar do incenso. Aqui, aos Hebreus, diz que ele está depois do véu. Outras passagens diz que ele é posto antes do véu.
independente de estar antes ou depois, o altar do incenso representa, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que o incenso representa as orações dos crentes. Aleluia. O incenso, ou o altar do incenso, vai representar as nossas orações. Aí você que não quer orar, que nem gosta de orar, acha que dói o joelho, acha que faz um calo feio no joelho, e o rapaz, quando olhar para o seu joelho, diz que joelho feio, não quero essa menina não, aleluia. Você está pensando em enganar, na verdade ele vai querer porque vai ver que você é de oração, a não ser que ele seja filho do cabeludo. Mas tudo bem, aí está o altar, aleluia, do incenso, que representa a oração. Por quê, pastor? Porque você só entra na presença de Deus, aleluia, tem todo o processo antes, mas o último estágio para se entrar na presença de Deus é a oração. Louvado seja Deus. Infelizmente, estamos vivendo uma época em que a igreja está esquecendo de orar, não está entendendo o valor da oração, aleluia. Eu sou de um tempo, meu irmão, que o culto de doutrina começava 8 horas. Naquela época o culto também começava de 7h30. Não era de 7, era 7h30. Aí nós orávamos até 8 horas, joelho no chão. E não era assim de cerâmica não, mas aqui também a gente passou o processo, era só no piso bruto, aquelas britas bicudas. Eita, como é bom. Aí a gente chegava para orar, meu irmão, e lá na sede de Madureira, onde eu congreguei um bom tempo, era aqueles restos de mármore, aqueles pedacinhos feitos lá, uma gambiarra, e às vezes tinha o meu pontudo, meu aleijado, meu torto. A gente quando colocava o joelho que acertava em cima, oh meu Jesus, como era bom, aleluia. Mas sabe qual era o resultado? Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus renovava, a glória de Deus descia. Não tinha esse negócio de crente mimimi, crente Nutella, crente desanimado, não. Era culto com crente cheio, crente dando glória, recebendo a presença, falando em mistério, cheio de azeite. Não, ninguém vinha para a igreja e terminava o culto, voltava desanimado, abatido. Não, saía da igreja cheio, porque para receber primeiro você tem que se dobrar, se curvar e orar. Quando alguém se dobra, se curva e ora, Deus olha do céu e diz: aquele vaso que é azeite, aquele vaso que é unção, aquela igreja que é presença, aquela igreja que é autoridade, aquela igreja que é glória, aquela igreja que é Shekinah, aquela igreja que quer ouvir a minha voz, aquela igreja quer me ver se manifestar, aquela igreja quer que eu opere, quer que eu faça milagre. Quando Deus percebia, observava e entendia que a igreja estava disposta, estava na iminência, estava à disposição dos céus, os céus desciam, o céu baixava, a glória se revelava, e quem era crente sentia, recebia e se enchia da presença de Deus. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, peça feita de madeira de acácia. Alguém disse que é uma madeira dura e torta, cheia de nós, mondrongos, que o artesão tinha que ser bom para fazer a arca, e depois de feita era coberta de ouro, no seu quilate maior, 24 quilates. E alguém disse que isso vai representar o ser humano. A madeira representa o homem, o ouro representa a glória de Deus. Pois é, a arca é feita de madeira de acácia, torta, aleluia, cheia de nós, cheia de tortura, cheia de defeito. Mas quando veio o ouro, aleluia, é eu e tu, cheio de defeito, cheio de nós, cheio de problemas, cheio de mau costume, cheio de tanta coisa. Mas aí, quando a glória de Deus vem, quando a glória de Deus se revela, ninguém vê mais que é torto, não, porque a glória de Deus é suficiente, aleluia, para cobrir, esconder e desfazer toda a tortura da madeira. Pois bem, lá está a Arca da Aliança. Aí Moisés vai receber uma ordem de Deus, que dentro da Arca da Aliança ele vai colocar um pote contendo maná. E os irmãos sabem a história do maná. Quando o povo sai do Egito e está indo em direção a Canaã,
eles têm dificuldade para ter alimento. Por quê? Porque a viagem era para 40, no máximo 45 dias. Mas eles desobedeceram. E aquilo que era para 45 dias, passou para 40 anos. Porque se você vai fazer uma viagem de 40 anos, com 45 dias você já está cansado. E você que vai fazer uma viagem de 45 dias, vai para 40 anos. Meu Deus, já foi tanta gente que morreu no deserto. Aí não tinha comida, porque a reserva de comida só era para 1 mês e 15 dias. Agora não tem mais. Aí Deus disse: não se preocupa não, Moisés, eu ainda sou Deus. Eu ainda tenho poder. Eu ainda faço milagre. Mas Deus, são 600 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças e fora o populacho, que é uma mistura de egípcio com hebreu, com outras nações que vieram. É por isso que alguém tem uns ciganos, era mais ou menos isso aí, que vieram junto com o povo. Alguém disse que era mais ou menos 3 milhões de pessoas. Falando assim você nem tem noção. Mas se eu disser para você que o estado de Alagoas tem cerca de 3 milhões de habitantes em seus 101 municípios, Maceió tem mais ou menos 900 mil, quase chegando a 1 milhão, não tem 1 milhão ainda de habitantes, a capital, juntando todos os 101 municípios de Alagoas, a gente tem cerca de 3 milhões de habitantes. Pois é, foi a quantidade de gente que estava no deserto. E Deus disse: eu vou sustentar todo mundo, eu vou dar de comer a todo mundo. Se você, aleluia, chega um parente, eu vou passar o dia aqui, você já fica preocupado. Se disser que vai passar uma semana, você já fica meio, eita, e agora? Se disser vou passar 15 dias, 1 mês, você no outro dia está mandando eles embora. Imagine você sustentar 3 milhões de pessoas. E não foi durante um dia, uma semana ou um ano, foi durante 40 anos. Nunca faltou comida, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. E o meu Deus não mudou. Eu vou mandar o pão, Moisés, se preocupa não. Glória a Deus. Aí Deus começou a mandar o maná. O povo se acordou de manhã para catar o maná. E era bem pequeno o maná, era como semente de coentro, bem pequenininho. Certo rabino disse que primeiro Deus mandava um orvalho sobre a areia, tipo uma camada assim, para proteger. Aí vinha o maná e caía em cima, para não misturar com a areia, porque tinha grão de areia que era maior do que o maná. Depois que caiu o maná, Deus mandava outra camada de orvalho e ele ficava protegido ali. Aí o povo lá e catava, levava para casa. Mas existia uma determinação de Deus, era assim: olha, vocês só devem catar o suficiente para cada dia. Vocês não devem guardar para o dia seguinte. Não se preocupe não, que no outro dia vai ter maná de novo. Mas aí teve alguém que não acreditou na proposta de Deus e pensou: vai que amanhã ele não manda, eu vou pegar para hoje e para amanhã, aleluia. Aí a Bíblia diz que quando passou de 6 para 6 e 1, o maná apodreceu. Mas pastor, por que foi que Deus não determinou que eles pegassem para passar uma semana, 15 dias, ou 1 mês, como alguém faz hoje, vai lá no atacadão, lá no açaí, eita, aí chama o Uber chega, vem empinado, eita Jesus, coisa boa, né meu irmão? Aleluia, depois de 15 dias já fica sem ter nada, é um problema. Mas aí, não, todo dia eu vou mandar. Mas não era melhor uma vez por mês? Diminuir o trabalho, o povo estava lá sossegado. Mas Deus está me ensinando que eu preciso depender dele todos os dias. Deus quer que você dependa dele todos os dias. Não, hoje eu dependo de Deus, mas amanhã estou aqui, o bolso está cheio de dinheiro, a geladeira está topada, o armário chega a estar envergado. Hoje eu não preciso de Deus não, mas pode dizer, não, mas você precisa de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. E é interessante dizer, agora eu lembrei de uma história, diz que um cidadão, ele era um colunista de jornal, fazia artigo para o jornal, escrevia. Aí quando foi um dia ele escreveu um artigo dizendo assim: eu não vou à igreja porque na igreja eu já fui algumas vezes e eu nem lembro o que foi que o pastor pregou. Então não adianta eu ir para a igreja porque eu não memorizo, não lembro, eu esqueço de tudo que eu preguei. Então não faz
diferença aí para a igreja. Aí um pastor foi lá e escreveu um artigo em cima do artigo que ele escreveu, dizendo assim: é verdade, você se esquece das mensagens que são pregadas na igreja e por isso você acha que não é preciso ir à igreja. Pois é, eu sou casado há 20 e tantos anos. Eu não sei o que foi que a minha esposa fez para eu comer a semana passada, anteontem, até esqueci o que ela fez ontem. Mas mesmo sem eu me lembrar do que ela fez para eu comer, se ela não tivesse feito e eu não tivesse comido, eu teria morrido. Então não é porque eu não me lembro do que o pastor pregou, do que eu li, que eu vou desistir, não. É por isso que Deus quer que você venha todo dia, porque todo dia você está sendo alimentado, você está sendo fortalecido, você está sendo animado, você está recebendo graça, você está recebendo unção, você está recebendo. Pode ver, quem fica uma semana sem vir para a igreja, no outro dia, não sei se vou, não sei se não vou, aí Jesus tem que dar um chacoalhão nele, tem que dar um empurrão nele para poder ele vir, porque fica desanimado. Mas quando você veio hoje, meu irmão, e a graça de Deus desce sobre a sua vida, e você sente a presença, e é um negócio tão bom, que você disse: eu vou vir no outro culto para receber de novo, para sentir de novo. Agora talvez você venha para a igreja, e fica aí meio desligado, meio desatento, quem sabe pensando, se alguém mandou uma mensagem no seu zap, pensando na série lá, que está faltando alguns capítulos para ver, ou na novela. Aí você vem e não sente nada. Agora que vem para a igreja e se liga nos céus e começa a adorar, e não se preocupa com o da direita, não se preocupa com o da esquerda, mas dá lugar e vazão ao Espírito Santo, pode ter certeza que desce graça, desce azeite, desce autoridade, desce presença. Você recebe unção, você sente a graça, você recebe poder, e você diz: oh, coisa boa está na presença de Deus. Aleluia. Então eles tinham que pegar o maná todo dia. Todo dia eles tinham que pegar maná. Só que existem algumas regras. Por exemplo, quando o crente, assim ensinou um rabino, Rabino Rony, ele tem um canal no YouTube, Contraste. Ele disse que quando o crente, eu vou usar a expressão crente, ele era desobediente a Deus, ele pecava contra Deus, o maná caía bem longe da casa dele. Quanto mais ele desobedecia, quanto mais ele era fiel, mas o maná ia caindo longe, ia caindo distante. Quando o crente obedecia, o maná caía bem na porta. Ele só fazia isso agora, porque a porta do maná já estava lá, já pegava. Se era desobediente, o maná caía bem longe. Quando o crente está na presença de Deus, irmãos, ele chega na igreja, ele já chega sentindo graça, ele já chega sentindo presença. Quando o pregador, o irmão, alguém canta o hino, dá uma saudação, ele já começa a sentir mexer, porque a palavra já cai pertinho dele, aleluia, já vai tocando na porta do coração dele, ele já vai recebendo palavra. Agora quando é desobediente, a palavra cai longe, aleluia, aí ele entra: não escutei nada, Deus não falou comigo, eu não senti nada. Não é desobediência, meu irmão, a palavra está caindo longe, o maná está caindo longe, porque quem anda na presença, a palavra, o maná tem endereço certo. Agora imagine você comer maná todo dia. Sou Paulo do Marcelo, ele não come macaxeira, ele não come. Ele passou uma fome, ele só tinha macaxeira para comer, macaxeira pura. Quando você come uma coisa seguidamente, tem pessoas que acabam chorando, quer comer. Aí o povo só podia mandar 40 anos. Depois vocês devem sentir soldados pequenos, demônios, isso é mandar. Porque até que levou passou por ele, eu estou com raiva, não mandou para o cabelo da Bíblia. Mas ele só viu, todo tipo de prato que você imaginar que fazia com maná. Ele cuscuz, a sua foto, a sua milho, a sopa, era maná toda hora. Só que segundo hino, o maná, ele tinha o gosto, apesar de que ele tinha gosto de mel,
Existia fome, porém, e é muito forte. Por quê? Porque ele disse que você, quando ia comer o maná, na comida que você pensasse, você sentiu o gosto do maná. Quando você ia comer o maná, se você lembrasse de churrasco, você sentia gosto de churrasco. Lasanha, você sentia gosto de lasanha. Queijo mussarela, prato parmesão, queijo do reino, gorgonzola, você tinha o gosto do queijo. Eu leio muito. Já comi do reino, mas o que você pensava ia para sua mente e você sentiu o gosto. Se você quiser sentir gosto de coisa salgada, você pensava no salgado. Se quiser sentir gosto de uma coisa doce, de um pudim, de um sorvete, oh, aleluia, aleluia, sabe, qualquer coisa, de um creme de abacaxi, de um pudim, aleluia, de um mousse de maracujá, só era você pensar, meu irmão, você, eita, agora, você é porque eu lembro agora. Quando eu era menino, para começar a televisão. Aí o Marcos se acordava às 2 horas da manhã. Ele se chama Você quer comercial, você sentia na minha geladeira, pegava a maçã. Passava assim, ficava aquela morreira e estava aquele chão. E você agora o gosto. Eu queria comer cebola, mas você tem gosto de maçã, não era maná. Aleluia! Mas quando eles iam comer o maná, ele pensava em o gosto. Era um gosto tão maravilhoso que o maná que sobrava derretia com o calor do sol, aí corria por ali afora, chegava nos rios. Os bichos do deserto que bebiam aquela água que era envolvida com maná, a história diz que a carne deles ficava ainda mais saborosa. Do maná. Então na arca tinha um vaso contendo o maná. E é interessante dizer que este maná que tinha na arca não apodrecia. Por isso Jesus é o pão vivo, o maná que veio do céu, aleluia. E deixa eu te dar um segredo, contar um segredo. Sabe por que o maná de dentro da arca não apodrecia? Porque a arca representa o reino de Deus. E quando nós estamos no reino de Deus, não apodrecemos. Estava lá, dentro do vaso, estava o maná que estava dentro da arca. O vaso de ouro contendo o maná. Por que não se colocou o maná diretamente na arca? Porque o vaso sou eu e você, aleluia. O maná ele vem para dentro de mim, para dentro de você. O maná não é feito para estar diretamente dentro da arca. Ele vai estar dentro da arca através de mim e de você. Então se você é vaso, aleluia, Deus vai mandar maná, vai lhe encher de maná. E por esta razão você vai ser colocado dentro do reino. Também dentro da arca estavam as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, que uma parte são mandamentos para Deus e outra parte são mandamentos para o homem. Entenda o que eu vou falar. São mandamentos que uma parte é para você fazer para Deus e uma parte é para você fazer para o homem. São os 10 mandamentos. Eram 2 tábuas da lei, aonde Deus tinha colocado o decálogo, os 10 mandamentos.
E ali estavam para que o homem pudesse se pautar ou se guiar por ele. A diferença do maná para a lei está exatamente que o maná, mesmo representando a palavra, é aquilo que nos alimenta. Já a palavra é aquilo que, ou o mandamento é aquilo que nos significa, que nos coloca na direção dos céus. Dentro da arca também estava a vara ou cajado de Arão que floresceu. É aqui aonde o negócio vai complicar e estreitar, porque dentro da arca estava o cajado de Arão. E esse cajado foi um problema. Por quê? Porque quando o Corá e o Datã olhou para Moisés, olhou para Arão e olhou para Miriam, eles disseram: eles estão em complô. Isso aí é arrumadinho para eles serem líderes, ser cabeça sobre nós. Por quê? Porque Moisés já é o líder, já é o legislador, já é quem está na frente, e ainda por cima ele vai colocar Arão para ser o sumo sacerdote. Não tem alguma coisa errada aí. Isso não é Deus não, isso é o homem que está escolhendo. Pensaram eles, o coral da Tamba Abirão, e conversaram com o povo. Aí Deus disse assim para Moisés: Moisés, chame todos os príncipes das tribos e diga que eles tragam o seu cajado, e aqui na presença da tenda eles vão cavar na areia e vão enterrar o cajado. E há de ser que o cajado que florescer, este será o homem que eu escolhi para ser o sumo sacerdote. Aí eles vieram, cada um trouxeram o seu cajado, cavaram na areia, enterraram o cajado, escreveram, talharam o nome no cajado e colocaram na areia. E Deus disse: amanhã vocês venham, porque amanhã o cajado vai florescer. Mas como assim, meu irmão? Você entende? A lavoura mais rápida que nós temos, ela demora 3 meses para produzir. A lavoura mais rápida que existe no nosso clima são 3 meses para produzir alguma coisa. Aí Deus disse assim: vão para casa, amanhã vocês voltem, porque amanhã a vara que tiver florescido, este será o homem que eu tenho escolhido. Peraí, amanhã vai ser só uma noite, e amanhã já vai. Meu irmão, quando Deus está no negócio, aquilo que era para demorar meses, anos e décadas, Deus faz acontecer da noite para o dia. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquilo que o médico falou que vai demorar, aquilo que o advogado disse: olha, vai demorar, o processo é complicado, o juiz é demorado, é enrolado, vai demorar. Quando Deus entra no negócio, ele faz acontecer da noite para o dia. Eu estou profetizando para uma igreja que acredita na palavra, que acredita na revelação, que sabe que tem um Deus que é poderoso para operar em segundos, em minutos, aquilo que era para demorar meses, anos, dias, semanas, enfim, Deus vai fazer. Aí eles foram para casa, é de noite, eles vão voltar no dia seguinte. E o que é que se faz à noite? Normalmente se dorme. Eu sei que talvez você seja feito eu, que demora para dormir, a noite passa a noite agora. Mas a noite é feita para dormir. Não sei se eles dormiram, mas foram para casa. E Deus diz: vão. E Deus não disse que era para eles ficarem acordados, era para eles dormirem. Porque enquanto eles dormiam, Deus iria operar o milagre. Quando Adão olhou para todos os bichos do jardim e viu que cada um tinha a sua pareia, formava o casal, ele olhou e viu que estava sozinho. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só, hei de lhe fazer um adjuntor, uma auxiliadora. Aí Deus veio e fez cair um pesado sono sobre Adão. Enquanto Adão dormia, Deus trabalhava para trazer a vitória de Adão. Pegaram Tiago,
Tiago, pegaram Pedro, decapitaram Tiago e disseram assim: amanhã a gente arranca a cabeça de Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, Deus enviou o anjo para libertá-lo da prisão. Enquanto você dorme, Deus que não dorme, não cochila, não tosqueneja, está trabalhando para me dar e para te dar vitória. Veja, de forma simbólica, a morte é chamada de um sono. E Jesus dormiu na cruz. Veio o soldado e feriu seu flanco, com certeza o esquerdo, que saiu sangue e água que fica no miocárdio, que faz parte do coração. E ali, segundo os melhores pregadores, estava nascendo a igreja. Assim como Deus foi lá em Adão, que estava dormindo, e tirou uma das suas costelas para formar Eva, Deus usou o soldado e furou o flanco de Jesus para que ali nascesse a igreja. Pastor, em Atos dos Apóstolos, foi ali que a igreja nasceu. Não, ali a igreja foi inaugurada. Ela nasceu na cruz. Em Atos ela foi só inaugurada com a presença do Espírito Santo do Senhor. Mas enquanto você dorme, enquanto você descansa, agora fica aí sem dormir direito, fica aí sem comer direito, a pressão 22/14 já se acabando, a glicose lá em cima, preocupado e assustado. Por acaso esse problema é maior do que Deus? Por acaso essa doença é maior do que Deus? Por acaso essa porta é maior do que Deus? Por acaso esse gigante é maior do que Deus? Deus está lutando, batalhando e guerreando para me dar e para te dar vitória. Louvado seja Deus. Aí eles foram para casa do rei. Aí no dia seguinte vieram todo mundo ansioso, a expectativa, todo mundo, penso eu, imaginando, não vai ter nada na vara de ninguém, no cajado de ninguém, porque não é possível. Isso é balela de Moisés. Ele deve ter feito encher, colocou com cola super bonda ali, a gente olhasse, nada, vai desmascará-lo. Quando chegou lá, e foram lá, Zé, arrancado, chegaram no Levi e puxou, mas o mais belo é que no pé do cajado tinha amêndoas. Mas Deus não disse que ela ia produzir amêndoas. Deus só disse que ela ia florescer. Mas além de florescer, ela brotou amêndoas. Veja, quando Salomão consagra o templo, está assumindo o trono, Deus aparece a ele no sonho e diz: Salomão, peça o que você quiser e eu vou te dar. Eu só quero sabedoria para saber governar o teu povo, saber entrar, saber sair, porque o teu povo é muito grande, muito inteligente, e eu preciso de mais inteligência para saber governar. Aí Deus olhou assim para esse menino, não me pedisse riqueza, não me pedisse longevidade, não me pedisse paz, que eu vou te dar sabedoria. Nem antes nem depois de ti vai haver. E aí eu vou te dar paz, vou te dar riqueza e vou te dar vitória. Eu vou fazer. Deus fez mais. Está escrito lá em 3:21. Deus é fiel e grande para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. É por isso que quando o filho pródigo volta para a casa do pai, ele volta pensando assim: eu espero que ele me aceite pelo menos como empregado. Eu vou implorar para que ele me perdoe e deixe pelo menos ser um empregado, ser um servo, ser um jornaleiro. Aí quando ele chegou, o pai foi lá, abraçou ele, tirou o vestido velho, mandou trazer o vestido novo, trouxe uma sandália nova, trouxe o anel, aleluia, com o escudo da família, e mandou alguém lá no cercado pegar o bezerro cevado, matar e fazer uma festa. Ei, Deus vai fazer muito mais do que o que você está pensando, imaginando, esperando. Não é porque Deus é bonzinho, não, é porque Ele é poderoso para fazer. Deus vai fazer. Eles voltaram. Quando tiraram, tinha flores, fruto. Aleluia. Aí alguém vai perceber
Porque não é preciso você falar nem chegar. Deus é que vai mostrar, mãe. Descansa. Deus vai revelar. Você é na frente de todo mundo. É Deus. Aleluia. Aí o cajado. Cajado. Tem finalidades. Está dentro do reino. Está dentro da área. O salmista diz no Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aqui vai falar de um Deus, aleluia, que castiga quem ama e açoita quem toma por filho. Porque eu falo assim de forma hipotética, não quero vir para o culto de doutrina, porque vai que Deus usa o pastor, vai que Deus usa o pregador, vai que Deus cobra, que Deus corrige, aleluia. Mas Deus só corrige a quem ama e açoita quem toma por filho. Crente comprado, crente lavado, que sabe o preço que Jesus pagou, ele vem para a presença de Deus animado, mesmo que Deus lhe corrija, mesmo que Deus lhe castigue, ele dá glória a Deus, porque sabe que isso é sinal de que Deus o ama, é sinal de que Deus está preocupado, é um sinal de que Deus está na frente, é um sinal de que Deus está dando direção, é um sinal de que Deus está na providência, é um sinal de que Deus está operando. Ei, não se assuste se por acaso o cajado de Deus descer, se por acaso a vara de Deus descer. Isso significa dizer que Deus, ele quer te consolar. Tua vara e o teu cajado me consolam. Por que Davi diz isso? Porque Davi é crente, meu irmão. Davi é crente. E crente comprado e lavado, quando vê o cajado, a vara de Jeová, ele não fica desanimado, ele é consolado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus. A tua vara e o teu cajado me servem de consolo. Eu sei que quando o Senhor me castiga, quando o Senhor me corrige, é porque o Senhor me ama, é porque o Senhor me quer bem, é porque o Senhor quer que eu prospere, é porque o Senhor quer me dar vitória, é porque o Senhor quer me usar, é porque o Senhor quer me levantar, é porque o Senhor quer abençoar meu casamento, é porque o Senhor quer abençoar a minha família, é porque o Senhor quer abençoar meu sonho e abençoar meu projeto. Porque se eu não andar na sua presença, o Senhor não me abençoará, nem me aprovará. É por isso que o Senhor está me corrigindo. Louvado seja Deus. Mas às vezes a gente não entende o mistério. Eu falo essa colocação e termino. Lembrei agora, eu vou falar porque eu lembrei. Talvez nem encaixe bem na mensagem, mas como eu falei que Deus quer abençoar o seu lar, a sua família, a sua vida, eu escutei um pastor conhecido aqui, Feira de Santana, na Bahia, no YouTube. Ele disse que tinha um casal na igreja dele e de repente se separaram. E a irmã ficava triste. E ele pediu para conversar com o rapaz. O rapaz não era da igreja. E ele insistiu para conversar com ele. Rapaz, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver o que a gente pode fazer por isso. Ele insistiu para eles tomarem um café juntos. Ele disse: olha, eu tomei uns 200 cafés com o camarada, tentando convencer ele para voltar, perdoar, dar uma chance. E depois de 200 vezes, ele disse: tá bom, vou atender o seu pedido, eu vou dar uma chance. Aí o pastor foi lá, falou com a irmã, disse: olha, mas ele vai voltar, ser com ele, vai perdoar. Aí de repente ele chegou na porta da casa da irmã, entrou o carro, desceu do carro. Eu sabia que tu não era um para cumprir a tua palavra mesmo, sabia que tu ia voltar. Pastor, não tem jeito não, vou-me embora de novo. Pelo amor de Deus. Aí ele disse que foi tentar conversar, agora foi no almoço. Dizendo que almoço, eu nem sei nem o resultado. Ele não foi o resultado. Você está entendendo, meu? Que às vezes Deus quer nos abençoar e a gente bota tudo a perder. A gente é que atrapalha a bênção de Deus. Então seja sábio, minha irmã, seja sábio, meu irmão. Vigia. Oh, minha querida, eu te amo. Eu te amo.
meu querido, é um anjo. É um anjo. Ei, dentro da arca estava o maná, as tábuas da lei e o cajado. No reino tem maná, tem palavra e tem cajado. E tudo termina numa coisa só. É Deus te alimentando, Deus te ensinando e Deus te corrigindo para você andar na sua presença e receber a vitória. Que Deus te abençoe. Fique de pé em nome de Jesus.